Belezinha? Todo mundo no objeto indireto. Então, nós vamos de 2. Hoje Tatá me surpreendeu. A gente está falando esse negócio de comida. Ele te ajudou hoje. Aí ele foi e falou assim: o meu professor falou para não comer esse biscoito. Foi lá e trocou o biscoito por outra banana. Eu falei: amém, professor. Adoro gente assim. Que a mãe ele não ouve, não, né? Mas o professor ele escuta. Aí ele falou assim: esse lanche não é saudável para o judô, mãe. Não pode ser biscoito. Isso, Tatá. Foi lá e trocou por outra banana. Ele já estava levando uma. Ele falou, mas no judô eu preciso comer outra. Eu falei, então tá. Coma banana o dia inteiro, tá ótimo. Bom, objeto indireto. Então, primeira coisa, completa verbos transitivos, o que, gente? Indiretos. Claro que a gente está falando que pode ser VTI ou VTDI, que aqui tem uma parte I do mesmo jeito, né? Então, completa verbos transitivos indiretos. O que mais que eu sei sobre esses verbos? Os objetos indiretos, eles têm preposição ou nem sempre tem? A preposição está sempre explícita? Não, o verbo pede uma preposição, mas essa preposição pode estar explícita ou implícita. Então, trata-se de um complemento preposicionado. Então, a preposição, no entanto, pode estar explícita ou o que, gente? Implícita. Então, trata-se de um complemento preposicionado, mas a preposição não está sempre saltitante, não, tá? Responde as perguntas. Algo ou alguém. Precedidas de o quê, gente? Então, responde as perguntas algo ou alguém precedidas de preposição. Aí a gente até sabe que as mais importantes adiem para compor sobre ou contra algo, né? Adiem para compor sobre ou contra. Então, responde as perguntas algo ou alguém. Pode ser representado pelo quê? Pode ser representado por verbo, vou colocar na mesma ordem, ó, por nome, pronome ou oração. Então, eu posso ter a representação dele por verbo também. Quando eu falo que pode ser representado por uma oração, toda vez que eu falo oração é porque tem o quê? Verbo. Então, pode ser representado por nome, pronome ou oração. Completa verbos transitivos indiretos. Trata-se de um complemento preposicionado, mas observe que a gente não colocou assim obrigatoriamente preposicionado, porque essa preposição ela pode estar o quê? Implícita, tá? Então, muitas vezes você vai encontrar a preposição implícita na forma pronominal. E pode ser representado por nome, pronome ou oração, da mesma forma que o objeto que direto, né? Da mesma forma que o direto. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Gostava de coisas simples. Não
me disse a verdade na ocasião. Informou de que não poderia ajudá-lo. Então, gostava de coisas simples. Quem gostava? Pode ser um eu, né? Quem gosta, gosta de. De coisas simples, isso tudo aqui é meu objeto como indireto. Nesse caso, a preposição está explícita. Não me disse a verdade na ocasião. Quem não me disse? Pode ser um ele, né? Ele, não adjunta adverbial de negação, na ocasião adjunta adverbial de tempo. Quem diz alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. A verdade, o que vai ser? Objeto direto. E o me, o que vai ser? Objeto indireto. Então, não me disse a verdade na ocasião, diz alguma coisa a alguém. Não é isso que a gente tem? E aqui, ó, o objeto indireto está com uma preposição como implícita. Esse pronome pode funcionar como objeto que indireto, não tem problema algum. Informou-o de que não poderia ajudá-lo. E aí? Ele, não é isso? Informou de que não poderia ajudá-lo. Como é que eu vou fazer? Não, aqui, ó. Quem informa, informa, no caso, alguém de alguma coisa. Esse é o OD. Isso tudo aqui é o OI. Só que é um objeto indireto de que tipo? Oracional. Ah, mas aqui dentro eu tenho um adjunto adverbial de negação, uma locução e um objeto que? Direto. Tem problema? Não. Né? Então, informou de que não poderia ajudá-lo. É isso tudo aqui que é um objeto indireto oracional? Informa alguém de alguma coisa, né? Então, aqui, ó, informou alguém de algo. Informou de que não poderia ajudá-lo. Então, o objeto indireto, ele pode ser representado por nome, pronome ou oração. Não é isso que acontece? Beleza? Bom, e o objeto indireto, ele só tem um subtipo, que é ótimo para nós, né? A gente tem um 1.1, que é o objeto indireto pleonástico. Trata-se da repetição do objeto indireto na mesma estrutura, o que, gente? Oracional. Então, objeto indireto pleonástico, repetição do objeto indireto na mesma estrutura oracional. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Quanto ao rapaz, já lhe paguei, peguei o mesmo verbo que eu usei no outro, ó, o valor devido. Aqui, ó, o lhe está repetindo quanto o quê? Ao rapaz. A estrutura é de objeto indireto pleonástico.
E o verbo é VTDI, né? O valor devido, OD. Então, quanto ao rapaz, já lhe paguei o valor devido. Beleza? Sim. Então, objeto indireto pleonástico é a mesma coisa do direto, né? Está repetido na estrutura oracional. Isso é o que você precisa saber sobre objeto indireto. Quando a gente vai lá na aula de regência, eu vou te explicar alguma coisa sobre a preposição e objetos indiretos de natureza, o quê? Oracional. Mas vou deixar isso lá para a aula de regência, beleza? Uma particularidade sobre o uso de preposição aqui, tá? Conseguiram ter uma noção do que é o objeto indireto? Sim? Aí a gente tem que pensar no predicativo. O que é o predicativo? É um termo que qualifica, caracteriza, não é isso? Então, o predicativo é um termo do predicado que qualifica, caracteriza ou indica estado. Então, é a base do predicativo aqui. Então, ele pode se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto. Então, o predicativo pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Ele é sempre um adjetivo ou nem sempre é um adjetivo? Nem sempre é um adjetivo. Aí aqui, ó, posso completar com você que ele pode ser representado por nome. Nome é substantivo, né? Pronome, adjetivo, locução, quando tem mais de uma palavra, né? Numeral ou oração. Ainda pode ser representado até por uma o quê? Oração. Então, pode ser representado por nome, adjetivo, locução, numeral ou oração. Tipo, quase tudo, né? Bom, o que mais que eu sei sobre o predicativo? Ele só acompanha verbo de ligação ou não? Pode acompanhar qualquer tipo de verbo. Que aí fica bem explícito para você, ó. Quando eu falo que ele pode acompanhar qualquer tipo de verbo, eu quero dizer que ele não é exclusivo de quê? De verbo de ligação.
Então, pode acompanhar qualquer tipo de verbo, não é exclusivo de verbo de ligação. Aí, vou pensando nesse predicativo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, éramos 4. Isso aqui já dá pra gente se divertir. E dá para você ter exemplo de tudo que eu tô falando lá do outro lado. Ah, não é só verbo de ligação. Então, eu coloquei alguns que não são. Ah, pode ser uma locução. Então, coloquei. Ah, pode ser um numeral. Coloquei. Pode ser um pronome. Coloquei. Tá vendo? Então, já te dei uma diversificada para você também internalizar os exemplos. Porque se eu dou um exemplo, ela é bonita, você vai continuar achando que é sempre o quê? Um adjetivo. Quando você chega lá na prova e vê assim, éramos 4. Aí a pessoa foi e te perguntou qual que era o quê? A função sintática do 4. Aí na sua cabeça ficou com uma vontade horrível de colocar numeral, mas numeral não é função sintática. Nem vai ter lá essa resposta. Né? Numeral é o quê, gente? Classe gramatical. Então você não vai encontrar lá numeral. Basicamente, o que você vai ter que pensar nesse 4 aqui? Quem éramos? Qual que é o sujeito? Nós. 4 não está indicando quantos nós somos? Isso varia, ó. Vamos supor que fosse 2 e 2. Éramos 2, éramos o quê? 2. Éramos 200, éramos 200. Tá vendo que varia? Isso está indicando, obviamente, qualifica, caracteriza ou indica estado? Caracteriza. Quantos nós, o quê? Éramos. Mas o predicativo também caracteriza. Então, nós, sujeito que está desde inicial, éramos verbo de ligação e 4 aqui, predicativo do sujeito. É um numeral com função de predicativo do sujeito. Numeral é classe, não é, gente? As meninas encontraram os pais ansiosas. Eu marquei os Szinhos aqui, ó, só para você não escrever ansioso com C, tá? Acontece nas melhores famílias. Dá uma vontade, né? Tem umas coisas que meio vontade. Mas vontade passa. É só a gente pensar no futuro. As meninas encontraram os pais ansiosos. As meninas, sujeito.
Ansiosas não é característica das meninas? Ou o estado que elas estavam, não posso falar isso? Eu sei que não é modo. Por que não é modo? Varia. Então, eu sei que isso aqui é um predicativo do sujeito. Os pais, quem encontra alguém. Objeto direto, verbo transitivo direto. Tem problema ter predicativo do sujeito com verbo transitivo direto? Não, nenhum problema. As meninas encontraram os pais ansiosos. Qual vai ser o sujeito? As meninas. Ansiosos agora é quem? Os pais. Isso quer dizer que é um predicativo como? Do objeto. Beleza? Quem encontra alguém. Continuar encontrando os pais. Só que em vez de ter um predicativo do sujeito, eu tenho um predicativo do objeto. Não é o que está escrito lá, que o predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. E esse daqui está representado por um adjetivo mesmo, não tá? Chamaram um rapaz de louco. Qual que é o sujeito? É indeterminado pela terceira do plural. Mas eu posso colocar um eles ali só para eu entender, tá? Mas como aqui chamaram, é um eles que você não sabe quem é. Indeterminado pela terceira pessoa, não é isso? Chamaram um rapaz de louco. Quem chama o quê? Alguém. Então, estou chamando um rapaz. Aí o menino já vira e fala assim, quem chama alguém de alguma coisa. Mas de louco não é qualidade ou característica do rapaz? Então, embora esteja preposicionado, isso aqui é um predicativo do objeto. Ah, mas predicativo pode ser preposicionado? Ele pode ser representado por uma locução. E na locução pode ter preposição indiferentemente. Não pode, gente? Então, chamaram o rapaz de louco, predicativo do objeto, tá certinho. Não tá? A vida é saber escolher considerando presente e futuro. E aí? A vida, sujeito. Aí, olha aqui, você tem um é com isso aqui, ó. Saber escolher considerando presente e futuro. Isso tudo não está definindo o que é a vida? É a escolha que você faz sabendo que existe depois, né? É o caso de vocês. Vocês estão escolhendo passar no concurso por quê? Porque vocês sabem que existe futuro, que vocês querem um futuro melhor, mais próspero, não é isso? E eu achei essa frase tão bonita que eu vou até escrever. Para me inspirar. Mas é saber escolher considerando o presente e futuro. Porque se fosse só para você considerar o presente, é mais fácil escolher. Se você falar assim, não vai existir amanhã, você faria um monte de asneira. Estudar é que você não ia. Pensa comigo. Né? A última coisa, talvez. Eu adoro estudar, mas assim, talvez não fosse a última coisa que eu fizesse. Então, nesse caso aqui, você tem um predicativo do sujeito, só que ele tem uma estrutura como oracional. Não está definindo o que é a vida? E o é verbo de ligação do mesmo jeito. A vida era isso. Sujeito qual vai ser? Só que eu coloquei ouvida, né? Retificando. A vida, sujeito, era isso. O que vai acontecer? O isso define a vida, predicativo do sujeito. Ô Flávia, eu achei que o isso era um pronome demonstrativo. Ele é. Só que isso é classe. E a gente está analisando o quê? A função. Aí o menino vira e fala assim, mas eu não estou vendo isso dando qualidade, característica ou o quê? Estado. Bom, o isso é um pronome que está fazendo uma referência a algo que já foi dito. Então tem que ter um contexto mínimo, não tem, gente? Sim? Então imagina que eu tô lá e falei assim, duas pessoas namorando, felizes, a vida era isso. Então, o namoro dos dois. Aí posso falar assim, um monte de gente morando embaixo da rua, sem ter o que comer, a vida também podia ser isso, não pode? Então, basicamente, ou eu posso falar que a vida também era o contraste. Eu apresentei os dois mundos, né? Pessoas com muito dinheiro, com muito conforto, com muitas possibilidades e outras sem nada. E a vida era isso, ou seja, o contraste, né? Então, nesse caso, a vida era isso. O isso, ele está reportando a algo que já foi dito. Mas ele não deixa de qualificar, ele qualifica. Não qualifica? Só que, para você entender, você tem que ter lido um pouco mais, né?
Mas a função dele lá na prova, predicativo do sujeito. O que eu estou querendo desconstruir na sua cabeça? Você não ficar achando que predicativo é só bonito, feio, né? Ou seja, que é só um adjetivo puro e simplesmente. Que não, existem outras possibilidades. Um predicativo de natureza oracional, você vai ter maior dificuldade de ver qualidade direta. Porque, na verdade, ele está definindo a vida. Então, ele está indicando o que ela é, qualidade, característica ou estado. Só que não com a palavra que a gente gostaria. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Então, predicativo é exclusivo de verbo de ligação? Não. Só se refere ao sujeito? Não. Pode ser preposicionado? Pode. Pode ser representado por uma oração? Pode. É sempre um adjetivo? Não. Aqui, ó, pode ser um pronome, né? Pode ser um numeral. Então, existem várias possibilidades para representar o meu o quê? Predicativo. Todo mundo conseguiu considerar essas possibilidades? Sim? Aí você está no 4, que são os adjuntos como? Adjuntos adverbiais. Primeira coisa que eu sei sobre os adjuntos adverbiais. São representados, que isso já tira uma dúvida que você geralmente tem. Eles são representados por advérbios ou por locuções o quê? Então, adjuntos adverbiais são representados por advérbios ou locuções adverbiais. Quando eles são representados por advérbios, os advérbios são palavras como invariáveis. E as locuções adverbiais são invariáveis ou elas podem variar? Podem variar. Então, quando o menino pergunta assim, qual que é a diferença entre um adjunto adverbial e um advérbio? Nenhuma, né? Olha lá, gente, você me dá um chocolate, o Robson literalmente comendo. Já tirei a minha metade. Ai, gente. Chocolate é metade minha, mentira? Não, é verdade. A gente combinou. Ué, é uma forma de eu comer menos, gente. Essa comida. Já que ele não engorda, pode comer o tanto que ele quiser. Aí eu tive que fazer esse combinado, né? Maçã vocês não me dão, não, né? Vocês ficam me dando só chocolate. Mauro. O Mauro tá o que mais me engorda. Ele me dá chocolate. Pois é. Ele me deu uma vez uma lata de leite condensado, gente. Você acredita num trem desse? Não, o Mauro aqui, ó. Aí você vai fazer pudim de milho um ano, né, Robson? Ai, ai. Mauro tá me sabotando, tá? Quanto que o Alexandre tá te pagando? Porque o outro sabotador que eu conheço na minha vida é Alexandre. Tudo dele é assim, uma coxinha pra você. Ou se não, um mingauzinho de milho verde. Um pote desse tamanho, de 1 litro. Aí traz um mingau. Não, eu nem tô brigando nada, não. Ele que fica com essas ideias de gerir. Isso aí eu tenho certeza que no inconsciente dele, ele tá fazendo de sacanagem. Entendeu? Tipo assim, no dia que ele vê que eu vou à academia, ele fala assim, não, hoje você pode. Traz 5 docinhos. 5 também é bem exagero, né? Sacanagem. Então, mas eu já aprendi, eu já vi que isso é sabotagem. Aí, beleza. Eu pego os docinhos e dou pra todo mundo aqui do curso. Pronto. Aí eu falei com ele outro dia, agora você tá trazendo doce coletivo. Porque o que você trouxer eu vou dividir. Mauro, você também já tá sabendo. Se você trouxer eu vou dividir. Não, Bom, os adjuntos adverbiais, então, são representados por advérbios, que são invariáveis, ou por locuções adverbiais, que podem o quê? Variar, porque senão a gente fica achando que é sempre invariável, e não é. Então, na verdade, adjunto adverbial é um nome de análise sintática.
E esse nome aqui é mais ou menos equivalente, só que é um nome de análise o quê? Morfológica. Estão entendendo que existe essa, né, essa ligação. O que os adjuntos adverbiais fazem? Exprimem circunstância no contexto discursivo. Então, quando eu penso em circunstância, onde, quando, como, porquê, para quê, com quem, e outros, tá? Sempre dá para classificar um adjunto adverbial ou nem sempre pode ser subcategorizado? Nem sempre, né? Pode acompanhar qualquer tipo de verbo, não é, gente? Podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Isso daqui, ó. Nem sempre podem ser classificados. Quando não der para classificar, a gente fala só que é adjunto o quê? Adverbial. Mas alguns podem, tá? Porque aí em prova, de vez em quando, você pega a questão que vem perguntando o tipo, não vem? Os mais comuns em prova: tempo, modo, lugar, dúvida, intensidade, afirmação, negação, causa, concessão, finalidade, exclusão, inclusão, entre outros. Podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Quer dizer, pode acompanhar verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou verbo de ligação. Então, acompanhar qualquer verbo. Beleza? Aí vou te dar exemplo agora de adjuntos o quê? Adverbiais.
Então, isso aqui, adjuntos adverbiais. Nunca se preocupava com coisas banais por muito tempo. O nunca a gente vai considerar um adjunto adverbial de quê? Pois é, eu sei que ele dá isso, eu sei que ele dá a ideia de negação, e tanto que ele entra lá no rol de palavras de sentido negativo. Mas quando a gente vai classificar nunca e jamais, eles são advérbios de tempo, beleza? Se lá na prova falasse assim, dá uma ideia de tempo e negação, ok, beleza? Agora, se falasse assim, é um advérbio ou é um adjunto adverbial de negação, não dá para aceitar, ele tem que ter tempo, beleza? Se tivesse que escolher ainda tempo e negação, qual que você escolhe? Tempo. Se falar que é os dois, é aceitável, tá? Tempo e negação, aceitável. Se falar que é só tempo, aceitável. Se falar que é só negação, não é aceitável. Entendeu? Ah, é uma palavra que exprime sentido negativo. É verdadeiro para efeitos de colocação pronominal. Vocês entendem isso, né? Só não dá para classificar como adjunto adverbial de o quê? Negação, pura e simplesmente. Isso aí vale para quais dois? Nunca e jamais, tá? E eu tenho que te ensinar concordando ou não. Você concorda comigo? E eu tenho que evitar, inclusive, emitir a minha opinião. Porque às vezes o aluno confunde a opinião do professor com a regra. Então, meu querido, eu vou engolir o que eu acho, não vou compartilhar com você e você vai saber que se perguntar, põe tempo. A melhor resposta é essa. Depois dessa, tempo e negação. Juntos. Só negação não pode. Isso já caiu várias vezes e o aluno erra. E aí é aquela coisa assim, não é nem que eu concorde, mas eu não estou sendo paga para concordar e nem emitir minha opinião. Eu estou sendo paga para te ensinar. Né? Do jeito que cai o quê? Na prova. Porque senão depois você leva a minha opinião na sua cabeça e não adianta nada. Né? Tem um monte de coisa que eu ensino para vocês que eu não concordo. O problema é de quem? Eu. Né? Não faz diferença nenhuma. E eu já coloco uns exemplos assim, porque eu sei que isso aqui dá pau, né? Então, isso vale para quais palavrinhas? Nunca e jamais. Pode até colocar assim na margem, nunca e jamais. Preferencialmente tempo, tá? Não se preocupava com coisas banais. Quem se preocupa com coisas banais, objeto que indireto. Por muito tempo, outro de adjunto adverbial de tempo. Não encontrou entre os livros o texto ideal. E aí? Não, de negação. Quem encontra, encontra algo. O quê? O texto ideal. E entre os livros, adjunto adverbial de lugar, né? Quem morreu? É um ele e ele aqui também. Morreu. De amor, o que vai ser? Adjunto adverbial de causa. No carnaval, adjunto adverbial de tempo. De Belo Horizonte, adjunto adverbial de lugar. Aos 20 anos, eu até posso colocar que é de tempo, mas você entende que isso aqui não está indicando quando, né? Isso está só indicando que ele morreu o quê? Jovem. Quando está lá, no carnaval. Isso aqui não está bem para você definir. Se estivesse perguntando, tempo é o mais aproximado, né? Morreu vai ser verbo como? Nesse caso aqui, intransitivo. Está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais. Então, te dei exemplo com verbo intransitivo, com verbo transitivo direto, com verbo que intransitivo, e te dei aqui exemplos diferentes, né? Aqui, ó, vamos supor, só para você ter uma ideia. Estava com amigos. Ele, verbo intransitivo, com amigos, nitidamente um adjunto adverbial de o quê? Companhia. Se eu troco a preposição e coloco um básico assim, ó, estava entre amigos, o sentido não é exatamente o mesmo, não. Porque aqui, ó, estar com os amigos é com quem ele estava. Estava entre amigos não dá uma ideia de uma situação de intimidade? Não é isso? Uma situação de mais intimidade. Então, esse daqui eu não uso colocar companhia, eu ponho só adjunto o quê? Adverbial.
Ah, Flávia, você não acha que isso vai me prejudicar na prova, não saber classificar? Não é que você não saiba, meu filho, porque não tem mesmo. Então, são duas coisas o quê? Diferentes. É igual quando você vai, por exemplo, ao médico e ele não tem uma doença específica para o seu caso. Como é que ele chama? Virose. Adjunta adverbial tem um tipo que é virose também, que é genérico. Né? Você tem as doenças específicas, tem uns que vai descobrir ainda. Parte integrante do verbo. Aqui o verbo é preocupava-se. Esse se aqui é uma parte integrante do verbo. O verbo é Isso, o verbo é pronominal. Quem se preocupa com. Então, os adjuntos adverbiais são bem variados. Podem ser introduzidos por preposição? Sim ou não? Sim. É até legal você colocar aqui, ó. Adjuntos adverbiais podem ser preposicionados. Porque isso aqui é que às vezes te confunde com objeto que indireto. Ocasionalmente eles variam? Sim ou não? Sim. Aqui, ó. Variando, variando, variando. Tá vendo? Aqui, ó, plural. Porque nem sempre eles vão ser o quê? Representados por advérbio, né? Então, podem ser preposicionados e ocasionalmente variam. Só para a gente não ficar com isso na cabeça. Por exemplo, ela comeu bastantes doces. É bastante ou bastante? Ela comeu bastantes doces, mas isso não é advérbio não, né? Então, Flávia, se eu tivesse uma frase assim, ó, ela comeu bastantes doces. Ela comeu muitos doces. Isso é um pronome indefinido e isso é um substantivo. Isso tudo aqui está dentro do objeto que direto, quem come, come algo. Ela comeu bastantes doces, muitos doces. Beleza? Esse bastantes ali, ele é um adjunto adnominal de doces. Não é um adjunto adnominal? Em termos de classificação sintática, doces é o núcleo do objeto. E bastantes é adjunto adnominal de doces. Está acompanhando doces. Bastantes doces no sentido de muitos o quê? Doces. E obrigatoriamente aquele bastantes ali vem no plural, né? Agora, eles comeram bastante no almoço. Aí bastante é o tanto que eles o quê? Comeram. É diferente, aí tem uma função adverbial mesmo. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Eles comeram bastante no almoço. Bastante agora é o tanto que eles comeram. E no almoço é quando que eles comeram. Então, isso é um adjunto adverbial de tempo. Né? Quando? Esse é um adjunto adverbial de intensidade. Então, modificando o verbo. Eles comeram bastante no almoço. E aqui não varia, né? Vocês viram que eu já coloquei no plural eles, pra você perceber que mesmo assim ficou bastante. Ah, mas por que esse não varia? Porque ele está representado por um advérbio. Uma palavra só. A diferença do advérbio para a locução é que o advérbio é uma palavra só e a locução mais de uma o quê? Palavra. Conseguiram pensar nisso aqui? Então, adjuntos adverbiais cai muito em prova, né? É uma coisinha que sempre aparece. Aí você vai para o agente da passiva que a gente já tem até uma noção, não tem?
Então, o que acontece com o agente da passiva? Então, agente da passiva é um termo facultativo, ocorre em geral na voz passiva de que tipo? Gente, analítica, não é comum na passiva sintética. Isso quer dizer que é proibido? Não. Não é comum. Normal é você não encontrar. É introduzido pelas preposições por, pelo ou de, isso é obrigatório, tá? E corresponde sempre ao sujeito da voz, o quê? Ativa. Então, qualquer estrutura de agente da passiva vai ter preposição por, pelo ou de e vai corresponder ao sujeito da voz, o quê? Ativo. Que é numa questão de transposição também, né? Você pode pensar nisso. Vou fazer uma maldade. A casa estava lotada de estranhos. Tem agente da passiva? Tem. E na de baixo tem? A de baixo não tem. E a de cima tem. Olha, claro. Aqui, aí o menino fala assim, não entendi. Óbvio. Esse termo, ele tem que estar praticando a ação. Então, aqui, ó, a casa estava lotada de estranhos. Os estranhos lotavam a casa. Eles é que estavam lá lotando, né? Só usei a preposição que é menos típica, porque você está acostumado sempre com por, pelo, não é isso? Então, aqui, ó, a casa, sujeito, estava lotada, locução de passiva, de estranhos, agente da passiva. Porque os estranhos lotavam o quê? A casa. Agora, olha como é que uma questão dessa é perigosa na prova. Porque se eu te dou essas duas frases, você vai ficar querendo que tenha agente da passiva na de baixo. Né? Você vai lá... É o que eu sempre falo com o menino. O problema não é nem o tamanho da frase, é a maldade de quem elabora. Né? Você já sabe como é que faz o menino confundir. O rapaz foi avaliado. Sujeito. Locução de passiva. Por seu talento, não é quem avaliou o rapaz, não. É o critério usado. Aqui, ó, o rapaz foi avaliado por seu talento pela equipe, sei lá, do clube. Agora você está entendendo que o agente da passiva é isso aqui, ó. Não é, gente? O agente da passiva é quem avaliou o rapaz. Aqui, ó, o rapaz, por isso que ele chama agente, né? O rapaz foi avaliado por seu talento pela equipe do clube. Por seu talento é o critério usado, é um adjunto que adverbial. A de quê?
Não, precisa classificar, né? Devia chamar de junta adverbial de maldade, né? Então, o rapaz foi avaliado por seu talento pela equipe do clube. Todo mundo consegue perceber que a equipe do clube é que avaliou o rapaz? Então, o rapaz foi avaliado por seu talento. Agora, se cai isso numa prova, você tem que estar atento. Nem todo por que aparece lá vai ser adjunto que adverbial, não. Oh, desculpa, vai ser agente da passiva, pode ser o adjunto adverbial. Então, nem todo por, pelo que aparece vai ser agente da passiva. Pode ser que você tenha um caso adjunto que adverbial, até outra coisa, né? Um objeto. Conseguiram pensar nisso? Então, isso é o que a gente sabe sobre agente da passiva. Aí, o que você viu foram termos do predicado, não são termos que compõem o predicado? Agora, nós vamos estudar termos ligados ao nome. Então, outro títulozinho. Então, termos ligados ao nome. Quando eu penso em termos ligados ao nome, eu estou pensando em quais termos, para a gente ter uma noção. Eu estou pensando nisso aqui, ó. Complemento nominal. Adjunto como adnominal. Aposto e vocativo. Aqui eu já posso fazer uma separação seguinte. Aposto e vocativo são termos ligados ao nome, mas isolados por sinal de pontuação. Normalmente isolados por o quê? Vírgula, mas pode ser parênteses, né? Então, aqui, ó, aposto e vocativo são termos isolados por sinais de pontuação. Quando eu penso em complemento nominal e adjunto de nominal, o que acontece? Não podem ser isolados por vírgula de jeito nenhum, não se separam do nome por sinal de pontuação, tá? Esses dois aqui, ó, complemento nominal e adjunto, não se separam do nome por sinal de pontuação, não pode separar. Então, aqui são isolados por sinais de pontuação e esses daqui não podem ser separados por sinais de pontuação. Aí nós vamos te explicar todos. Então, conceito, nós vamos pensar em termos ligados ao nome. Primeiro que a gente vai ver é complemento nominal.
que acontece com o complemento nominal? Primeira coisa que ele é obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Então, o complemento nominal é obrigatoriamente preposicionado. Pensou em complemento nominal, ele tem que ter o quê? Preposição. O que mais que eu sei sobre o complemento nominal? O que ele completa? Completa substantivos de que tipo? Abstratos, adjetivos ou advérbios. 3 vezes A, não é isso? Então, complemento nominal, A ao cubo, né? Quais são os que ele completa? Só substantivo que? Abstrato, adjetivo e advérbio. Então, complemento nominal só se relaciona com a letrinha A, abstrato, adjetivo ou advérbio. Não é isso, gente? Então, é obrigatoriamente proposicionado, completa substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. Bom, o nosso problema está sempre no substantivo de que tipo? Abstrato. Então, quando se refere a substantivo abstrato, então, quando ele se refere a substantivo abstrato, ele vai ter uma natureza de que tipo? Tem uma natureza passiva. Então, quando se refere a substantivo abstrato, tem uma natureza passiva, ou seja, pratica ou sofre a ação? Sofre. E eu só tenho que olhar isso quando é abstrato, porque senão o menino sai olhando em tudo quanto é lugar. Então, é só aqui, ó. Se for abstrato, tem que ser passivo. E se for adjetivo, tem que nada. E se for advérbio, nada. Todo mundo consegue entender que é só no abstrato que você tem que olhar? Beleza. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Outra coisa importante. Todos os termos ligados ao nome, eles estão dentro de sintagmas maiores. Então, imagina que eu tivesse assim, sua ideia. O que acontece com sua ideia? Esse termo todo é o sujeito. Era, verbo de ligação. Compatível com o projeto, esse termo todo é predicativo do sujeito. Só que lá na prova eu posso grifar esse todo, mas eu posso optar por grifar só isso aqui, ó. Não posso grifar só esse pedacinho? Então, quem é compatível com. Estão vendo quem está pedindo a preposição? Quem está pedindo é a palavra o quê? Compatível. Qual que é a classe do compatível? Adjetivo. Sabe como é que eu sei que é adjetivo? Pela desinência, né? Esse véu aqui, lá, informação de palavras, tem uma listinha de, como é que fala? Terminações de adjetivo. Então, esse véu é básico de amável, sustentável, regulável, não é isso? Então, esse termo é um adjetivo, está preposicionado, eu já tenho certeza que isso aqui é um complemento que nominal. Não é isso aqui? Continuei pensando aqui, dando exemplos de complemento que nominal.
Imagina que primeiro eu estou fazendo sintagmas, mas o que me interessa lá na prova são esses termos que estão em vermelho. Ou seja, eu estou considerando que o que eles grifaram lá foram esses termos, o quê? Em vermelho, tá? Mas eu vou fazer os sintagmas com vocês primeiro. Por que eu vou fazer o sintagma primeiro? Porque eu quero que você adquira a noção que o complemento e o adjunto, eles vêm dentro de um outro termo, vocês estão entendendo? E esse termo maior é o que a gente está chamando de sintagma, é o sujeito, é o objeto direto, é o adjunto adverbial, é o que a gente viu nos termos do predicado. Tirando o sujeito, né? Só para você criar essa noção que ele vem dentro de outro. Notaram mais ou menos? Então, estou fazendo os grandões primeiro. A crítica do diretor ao projeto. Isso tudo aqui é o que a gente está chamando de sujeito. Tem verbo transitivo direto, fundamento, objeto direto. Ele, sujeito. Se você pegar aqui estava, o que você está com vontade de pôr? Verbo de ligação, mas eu já sou mais esperta. Eu sei que estar não é sempre verbo de ligação. Perto do local, né, onde que ele estava. Então, se isso aqui tudo é onde, só pode ser um adjunto adverbial de lugar. Se isso é um adjunto adverbial, esse verbo aqui só pode ser verbo como? Intransitivo. Tá vendo? Porque senão, sem querer, você erra, tá? Agiu. Qual que é o sujeito? Deve ser um ele. Ok, sujeito simples, desinicial. Agiu. Contrariamente, isso tudo, ó. Contrariamente às suas crenças, não foi como que ele agiu? Verbo intransitivo. Isso tudo aqui é um adjunto adverbial de modo. Foi a forma como ele agiu, contrariamente às suas crenças. Tá vendo? Tá dentro do sintagma. O normal é isso mesmo, complementos e adjuntos vêm dentro de outros termos. A questão é que lá na sua prova ele pode pedir só esse pequenininho e pode pedir esse grandão. Não pode? Depende do que ele está grifando. E isso daí é o que acontece na prova grifado. Ou ele fala assim, a expressão as suas crenças, ele vai te falar o que ele quer. Parecia favorável ao projeto. Quem era? Ele. Favorável ao projeto, isso tudo aqui é predicativo do sujeito. Dá qualidade para cá, favorável a ele. Parecer está na lista, é verbo de ligação. Ok. Amor à mãe é essencial ao homem. Amor à mãe, sujeito. É verbo de ligação. Essencial ao homem, não é o que o amor é? O amor é essencial ao homem. Então, isso tudo é predicativo do sujeito. Por que eu fiz isso? Só para você entender que complementos juntos estão dentro de outros termos. Então, é normal que o complemento venha dentro do predicativo? Sim. Ele pode estar dentro de um adjunto adverbial? Sim. Ele pode estar dentro do sujeito? Sim. Do objeto? Sim. Ele sempre vai ser um termo que está dentro de outro. Entendido? Sim? Agora eu vou classificar o que eu estou querendo. Bom, complemento e adjunto. A crítica do diretor ao projeto. Crítica não é o ato de criticar? Então, esse termo é um substantivo como? Abstrato. Bom, se ele é um substantivo abstrato, para ser complemento tem que ser o quê? Passivo. Quando eu cair no abstrato, eu tenho que olhar se é agente ou paciente. Abstrato, crítica. Do diretor, ele criticou ou ele foi criticado? Ele criticou, então esse termo é agente. A de agente, A de adjunto, A de nominal. Não te falei isso ainda, mas A de agente, A de adjunto, A de nominal. A crítica do diretor ao projeto. E o projeto agora, ele criticou ou ele foi criticado? Foi criticado. Então, o projeto aqui está preposicionado, o projeto foi criticado. Então, é um termo que? Paciente. Se é paciente, P de paciente, P de plemento nominal.
Melhor que dá para fazer. Né? Paciente implementa. Então, a crítica do diretor ao projeto tinha fundamento. Entenderam? Ah, mas tem problema ter um adjunto e um complemento dentro do mesmo sujeito? Não. Vou até te falar mais uma coisa. Tá vendo esse A que sobrou aqui? Ele é alguma coisa também. Aí o menino vira e fala assim, é artigo. Não, você está na aula errada. Artigo é análise o quê? Morfológica. Então, ele é um artigo morfologicamente, mas sintaticamente, o que ele vai ser? Adjunta de nominal. Aí a pergunta é assim, está preposicionado? Não, então não tem jeito de ser complemento, porque o complemento é obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Então, esse daqui só pode ser um adjunto o quê? Adnominal. Tá vendo? Tudo vai ter classificação, né? E o crítica, o que ele vai ser? Núcleo do sujeito. O que não é complemento nem adjunto, chama como? Núcleo. Se não é complemento nem adjunto, então você é o fino da bola, você é o núcleo. Tá tudo se referindo a isso aqui. Núcleo. Beleza? Ele estava perto do local. Bom, quem está perto de. Tá preposicionado? Tá. Agora eu tenho que olhar qual que é a classe desse aqui. Só tá preposicionado resolve o meu problema? Não. Não. Tá preposicionado, eu olho a classe desse daqui. Perto é o quê? Um advérbio. Bom, se perto é advérbio, eu tenho que olhar se é agente ou paciente ou não precisa? Não precisa. Perto é advérbio, logo esse termo é um complemento nominal. A única coisa que completa advérbio é complemento nominal. É a única coisa. Agiu contrariamente às suas crenças. Aí tá preposicionado? Tá. Próxima coisa, eu olho a classe do termo antecedente. O que é contrariamente? Advérbio de novo. Tá. Se o antecedente for advérbio, eu tenho certeza que esse daqui é o quê? Complemento nominal. Beleza? Parecia favorável ao projeto. O que favorável é? Adjetivo. Se esse termo aqui é um adjetivo, esse daqui só pode ser o quê? Complemento nominal. Respeitando o fato de ter que estar o quê? Preposicionado. Complemento nominal. Tem outra opção para ele? Não. Amor à mãe. E aí? Abstrato. Amor é um substantivo abstrato preposicionado? Sim. Então, olha a classe do antecedente. O antecedente é um substantivo como? Abstrato. Bom, se o antecedente é um substantivo abstrato, agora eu tenho que olhar se o termo é agente ou paciente. E amor à mãe aí? A mãe é agente ou paciente? Ela não está sendo amada? Então, se essa mãe é paciente, P de paciente, P de complemento nominal. É essencial ao homem. E aí? Essencial é adjetivo, tá preposicionado, eu olho a classe do antecedente. Essencial é adjetivo, quando é adjetivo eu já tenho certeza que é o quê? Complemento nominal. Agora eu vou te dar uma notícia. O complemento nominal nunca pode ser reduzido a um adjetivo. Então imagina assim, ó, a crítica do diretor, eu posso transformar isso em crítica diretora? Posso, porque isso é adjunto o quê? Adnominal. A crítica do diretor ao projeto. Eu posso falar crítica projetista do diretor? Não, porque o complemento nominal nunca poderá ser transformado em um adjetivo. Mas o adjunto adnominal pode? Pode. Quem não pode é o complemento que nominal. É porque a preposição do complemento nominal tem que ficar ali. Ele não equivale a um adjetivo. Quem equivale a adjetivo é adjunto que? Adnominal. Parece facinho, mas não é. Por quê? Porque se você fizer de ouvido, você toma na tarraqueta. Vou te mostrar o que acontece. Vamos mostrar aqui, ó.
Chega lá na sua prova, você pega 3 iguais assim, ó, e ele vai lá e coloca para você assim: água da chuva é a mesma coisa de água pluvial. Uso da chuva é uso pluvial. Aproveitamento da chuva é um aproveitamento pluvial. Aí você olha e ele fala assim: em todos os casos pode substituir por pluvial. Aí você só lê, você fala assim: água pluvial. Uso pluvial, aproveitamento pluvial, erro trivial, né? Errou tudo. É um erro banal, mas é porque o menino não entendeu o que estava perguntando. Ele achou que era só uma questão de substituir palavra, e não é uma questão de complemento versus o quê? Adjunto. Água é substantivo concreto. Quando é substantivo concreto, eu já sei que é adjunto o quê? Adnominal. Adjunto adnominal pode substituir por um adjetivo, ok? Uso da chuva é substantivo que abstrato. A chuva vai usar alguma coisa ou ela vai ser usada? Vai ser usada. Então esse termo aqui é paciente. P de paciente, P de implemento que nominal. Não pode, porque o complemento nominal não pode ser substituído por uma palavra adjetiva. Tá claro? Só que aí o menino, vocês estão entendendo que se você fizer só de ouvido, fica bonitinho. Uso pluvial. Você fala assim, ó, gostei demais. Ainda o menino pensa que a questão é de adjetivo, né? Tipo assim, chuva, pluvial. Ele acha, aí ele ainda, na cabeça dele, ele fala, se fosse rio, era fluvial, né? Não é tipo assim, ele tá achando que a questão é dessa correspondência, não tem nada a ver. Aproveitamento da chuva. Aproveitamento substantivo abstrato. A chuva aproveita ou ela é aproveitada? Ela é aproveitada. Então, o termo também é como paciente. E aqui é complemento nominal. Então, vamos supor que isso aqui fosse uma questão, né? Tivesse 1, 2 e 3. Apenas em um, a locução pode ser substituída por um adjetivo que correspondente, beleza? Então, na verdade, você tem tipo uma observação que a gente pode colocar aqui, ó. Então, adjunto adnominal pode ser substituído por um adjetivo. E complemento nominal, qualquer regrinha? Nunca pode. Nunca poderá ser substituído por um adjetivo. Que é relativamente chatinho. Não é que é chato, é porque na hora da prova você não lembra que tem que fazer isso, olhar se é complemento ou adjunto. Você acha que é só olhar se pode trocar a palavra. Ações do homem, aí eu troco por ações humanas. Aí você fala assim, gostei. Aí tá lá assim, sei lá, informação do homem, aí informação humana. Você não olha se é agente ou o quê? Paciente, aí é. Exploração do homem, dependendo do contexto, o homem pode estar explorando e dependendo do contexto, ele pode estar sendo o quê? Explorado. Não pode? Você tem que olhar. Por que você está rindo, Rob? Você está sendo explorado?
Ele começa a rir, fica até vermelho, imagina quem está pensando. Só besteira. Beleza aqui? Então, está no 2, que é adjuntos adnominais. Então, o adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado. Ele tem que ser? Isso já mostra, então, que ele pode realmente ser transformado em um adjetivo só. Pode ser preposicionado, pode ser representado, quer dizer, as classes que vão funcionar como, tá? Pode ser representado por artigo, adjetivo, locução, pronome ou numeral. E o complemento nominal vai ser representado só pelo quê? Só por locução. Não vai poder mexer com outra coisa, não. Tá? Aqui, ó. Complemento nominal. Só locução. E aí a gente pode colocar assim. Só locução barra. Ou pronome. Porque pronome a gente vai ver em uma aula aí que tem jeito. Mas adjetivo não tem jeito, tá vendo? Então, pode ser representado por artigo, adjetivo, locução, pronome ou o quê? Numeral, no caso do adjunto adnominal. Pode se referir, que é a quem ele se refere, né? A substantivos concretos ou abstratos. Então, olha o que acontece. Enquanto lá é A3, complemento nominal não é A elevado a 3, que é só abstrato, adjetivo e o quê? Advérbio. Adjunto adnominal é S elevado a 2, não é isso? Porque pode substantivo concreto ou o quê? Abstrato. É isso? Aqui, ó, S2, CA. Ainda vou colocar assim, ó. Concreto e o quê? Abstrato. Né? São dois substantivos que podem, concreto e o quê? Abstrato. Bom, aí vai acontecer o mesmo probleminha. Quando se refere a substantivo abstrato, então só quando é abstrato, tem natureza o quê? Ativa, é agente. Então, quando se refere a abstrato, tem natureza ativa. Primeiro aqui, ó, amor de mãe, sujeito. Só que eu quero só qual pedacinho? De mãe. É verbo de ligação, fundamental, predicativo do sujeito. As representações humanas do real podem ser belas. Belas, predicativo do sujeito. Aqui, verbo de ligação. E é óbvio, é uma locução o quê? Verbal. Aqui, o as é um artigo, não é? Artigo, ó, podem ser representados por artigo, adjetivo. Funciona como adjunto o quê? Adnominal.
Humanas não é um adjetivo? Pode ser representado, então, aqui, ó, por adjetivo. Então, adjunto de nominal. Esse daqui não está preposicionado? Então, eu tenho que olhar se ele é agente ou o quê? Paciente. Representação é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. As representações do real. O real é representado ou ele representa? Ele é representado. As representações do real. Não é ele que é representado? Paciente. Se é paciente, complemento nominal. Esse não é paciente? Amor de mãe é fundamental. Amor também é substantivo como? Abstrato. E agora, a mãe está amando ou está sendo amada? Ela está amando. Então, ela é agente ou paciente? Agente. Se ela é agente, adjunto o quê? Adnominal. Não é isso aqui? A de agente, a de adjunto. Mas eu tenho que olhar, tá vendo? Aqui era paciente. E se for um substantivo concreto igual a água da chuva ali, não é um substantivo concreto? Aí não tem nem graça, porque substantivo concreto é sempre adjunto o quê? Adnominal. Não é? Beleza, tá aqui. Porque não ia ficar, não ia ter lógica, né? Porque representação é representação de, né? O que eu podia fazer para te confundir é colocar duas vezes do. As representações do homem do real, mas ia ficar a frase ia ficar horrorosa. Compromete um pouco a coesão, né? Mas poderia. E eu ia colocar assim, as representações do real do homem, mas aí fica ambígua, né? Fica parecendo que é a realidade o quê? Do homem. Beleza, até aqui conseguiram entender? Um pouco. Tem que fazer exercício, né? Só e ficha, mas assim, exercício também nessa parte aqui é fundamental, né? Só para fechar com os facinhos. Que por serem fáceis também caem mais ou caem menos? Menos. 3, 4. Aposto. Então, aposto é um termo Então, aposto é um termo de natureza explicativa, isolado por vírgulas ou pausas o quê? Equivalentes. Então, você pode pensar assim, Ouro Preto, Travessão, um centro histórico mineiro, Travessão, recebe muitos turistas. E é uma cidade bonita. Tem que vir preparado de tênis, né? A pessoa vai para Ouro Preto salto. Né? Não vai sobreviver, né? Vai sair igual com a perna quebrada, provavelmente. Ou, né, eu tô pensando assim, ou ela vai ficar só no hotel, né? Aí não precisa ser para Ouro Preto. Porque Ouro Preto é bom para você conhecer a cidade histórica. Tem o Festival Literário em Paraty também, que é um Ouro Preto com praia. E ainda que faz festival literário. Então pensa, é muito válido. Só que você tem que comprar com muita antecedência, porque senão ela fica muito caro. Assim, hospedagem, essas coisas, né? Você tem que comprar com 10 meses de antecedência. Melhor que tá tendo. Quando que é? É em outubro. Já estamos atrasados.
Comprar em janeiro. Mas aqui, viagem, gente, quem programa sai no lucro. Ó, eu já fui uma vez para Jericoacoara, pagando para 4 pessoas R$ 2.000. Ida e volta e hospedagem, tá? Mas assim, comprei com 14 meses de antecedência. Lógico que hospedagem é lugar simples, né? Tipo assim, pousada normal, Mas de avião, ida e volta, você pagar tipo R$ 400, R$ 300 é muito barato. Assim, considerando que daqui para Fortaleza, uma passagem costuma fora de promoção, tá 2.000. Né? Aí você já pensa assim, é o dinheiro que você pode gastar lá, tranquilo, você fica até feliz. E dá para você conhecer mais. Então, visto que você não voltou, cara, mas não é verdade que eu já te ofereci passagem. Nem adianta. Eu compro com antecedência, eu te dou minhas milhas, você não volta, você não fica com medo de não voltar para cá. Então o Robson agora ele não vai mais a Fortaleza. Ele fala que se eu for, eu fico. Mas eu entendo, porque eu já fui visitar os pais dele na casa dele. Pensa você entrar na sua casa, tá suas pranchas, seus negócios de kitesurf, eu conheço tudo a casa do Robson, tá? Eu tenho até uma cama lá, e um ventilador e um guarda-roupa. Então, mas aí você chega lá, realmente eu acho que assim, você desapegar disso é muito complicado. Não sei se eu teria coragem também não. Eu emocionalmente ia ficar lá pra você, tá? Fora que lá tem praia. Mas eu entendo também, o Robson falou assim, é uma opção diferente. Também você tá... Aqui e lá o mar, a água é quentíssima, a comida é maravilhosa, na minha opinião, né? A Alexandre não come peixe, nem camarão e nem nada. Então ele vai pro Nordeste, ele passa até mal. Ele não gosta nem do cheiro. Né? Se eu comer um camarão, ele me esteriliza. Ele fala assim, escova o dente, toma banho, de imersão, quer nem me ver. E aí ele fala que tem alergia, mas é mentira, tá? Só não gosta mesmo. Aqui, qualificando. Podia ser vírgula em vez de travessões? Poderia. Flávia, tem como o aposto vir antes do substantivo? Claro que tem. Tudo na vida tem. Embora ele chame aposto, e aposto vem de após, eu posso, eventualmente, colocar antes. Por exemplo, assim, ó. Capital do Brasil, Brasília, é hoje referência em infraestrutura. Só Brasília, né? Cidades satélites não, tá? Que aí já é um problema até grave, né? As cidades no entorno, nem tanto. Então, capital do Brasil, Brasília é hoje referência em infraestrutura, porque é uma cidade totalmente planejada, né? Vocês conseguem entender que esse capital do Brasil, que está explicando algo sobre o quê? Brasília, é um aposto anteposto. Né? Agora, se eu quisesse colocar assim, ó, como é que muda tudo? A capital do Brasil, vírgula, Brasília, vírgula. Aí Brasília viraria o quê? Aposto. Mas a falta do artigo aqui já mostra que isso aqui é o aposto, né? Bom, vocativo. Trata-se de um termo isolado da oração. É um chamamento dirigido ao ouvinte da frase. Por isso que ele é isolado. Quando eu falo que ele é um termo isolado, eu quero dizer que ele não faz parte do sujeito, nem o quê? Do predicado. Então, trata-se de um termo isolado da oração, é um chamamento dirigido ao ouvinte da frase. Não é isso que acontece? Então, Deus, olhai pelos brasileiros. Estudem, alunos, para a prova. Então, nós terminamos tudo que é pertinente à análise sintática do período que, gente? Simples.
Aí, só te mostrar um negocinho aqui, ó. É porque tem uns nomezinhos que às vezes cai na prova e o menino não pegou. Quando a gente pega a análise sintática do período simples, então eu vou colocar esse título aqui só para a gente fazer análise sintática não é muito usual, mas às vezes vem perguntando se o termo é integrante ou se o termo é o quê? Acessório. Então, eu tenho essa divisão aqui, ó. Termos essenciais. Quais são os termos essenciais? Sujeito e o quê? Predicado. São chamados de termos essenciais. É claro que se você pensar, é até contraditório, porque existe oração sem o quê? Sujeito, mas deixei de saber. Se perguntar lá assim, esse termo é essencial, qual que é a classificação que ele tem que ter? Sujeito ou predicado. Tem que estar grifado predicado todo ou sujeito o quê? Todo. Aí eu tenho os termos que a gente chama de termos integrantes. O que são termos integrantes? Complemento nominal, objeto, diretos ou o quê? Indiretos, qualquer objeto, porque na verdade é a mesma coisa eu falar que são os complementos do quê? Verbais, não é isso? Então, complemento nominal, isso aqui equivale a dizer que é complemento o quê? Verbal. Então, objetos são chamados de termos integrantes. A gente dá o quê? Passivo. Predicativos. São chamados de termos integrantes, tá? Aí eu tenho os termos que a gente chama de termos acessórios. Adjuntos, adnominais. Adjuntos, o que, gente? Adverbiais. Aposto. Termo acessório. E o vocativo vem aqui. Por que o vocativo vem aqui? Isolado. Quer dizer, não é um termo do sujeito, nem do predicado, não é acessório, não é integrante, não é nada. Então, isso daqui é porque, de vez em quando, eles resolvem cobrar esse nome. Ó. Grifa um termo e pergunta se ele é integrante ou se ele é o quê? Acessório. O mais comum na prova é essa dicotomia aqui, integrante ou acessório. Aí o menino, às vezes, está fazendo uma questão de complemento versus adjunto, mas ele nunca fez desse jeito. Concorda comigo? Porque eu posso grifar um termo e perguntar se ele é integrante. Se ele for complemento nominal, ele é integrante. Se ele for adjunto, ele é chamado de termo que acessório. Estão entendendo? Isso é uma nomenclatura. Então, você tem que classificar e enquadrar naquilo ali. Todos os sujeitos são essenciais. Todos os complementos nominais são chamados de termos o quê? Integrantes. Estão entendendo mesmo? Tranquilinho? Esse é só um nome para fechar. Isso aqui tudo você já viu, né? Então, fechamos essa parte. Aí o verbo ele não entra, porque na verdade o verbo ele é a estrutura do predicado, não é a estrutura? Verbo intransitivo, transitivo direto, entendeu? É a estrutura, mas você já viu também, não já? Então, acabamos a análise sintática do período que simples, beleza?